Para estudarmos o assunto de divisão, nós vamos dividir as videoaulas em duas partes. A primeira parte, vocês vão assistir o passo a passo de como realizar uma divisão. E a segunda parte, eu vou estar explicando para vocês como realizar a divisão parte por parte. Vamos estudar a operação divisão. Vamos ver alguns exemplos que dão uma ideia de divisão. Se 20 pirulitos serão distribuídos igualmente entre 4 crianças, quantos pirulitos cada criança receberá? Então, nós temos aí os 20 pirulitos e dividimos em 4 grupos. Então, cada grupo ficou com 5 pirulitos. Segundo exemplo, tenho 18 flores e vou reparti-las igualmente entre 6 vasos. Quantas flores colocarei em cada vaso? Então, 18 dividido por 6, 3. Por quê? Multiplicando, fazendo a operação inversa. 3 vezes 6, 18. Mais um exemplo. Há 17 alunos na sala e o professor, deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas cada. Quantos grupos serão formados? Sobrarão alunos? Neste caso, 17 dividido por 5. Dá 3 grupos de 5 e sobrarão 2 alunos. Nesse caso, a divisão é inexata. Márcia colheu 28 maçãs e quer guardá-las em cestos. Se em cada cesto ela colocar 7 maçãs, descubra quantos cestos serão utilizados. Então, 28 maçãs para colocar 7 maçãs em cada cesto, ela vai precisar de 4 cestos. Algarismo da divisão. Bem, na medida em que aumentam os números envolvidos nas situações problema, fica inviável a resolução das mesmas por meio de desenhos ou esquemas, como foi o caso que nós fizemos anteriormente. É exatamente para isso que serve o algarismo, ou seja, para auxiliar na busca da solução com praticidade, eficiência e rapidez, quando métodos mais simples não dão conta do recado. Todavia, o sucesso da aprendizagem do processo de cálculo da divisão depende também do domínio nas regras do sistema de numeração decimal e das operações adição, subtração e multiplicação. É verdade que se você não aprendeu muito bem a fazer a divisão, a adição, a subtração e a multiplicação, vai ficar mais complicado aprender a divisão. E saber tabuada é imprescindível. Vamos lá. Vamos dividir 6 por 2. O que acabamos de fazer foi dividir 6 balas por 3 pessoas e encontramos 2 como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método-chave. Veja bem, 6 dividido por 3. Lá na multiplicação, na tabuada do 3. 3 vezes quanto que dá 6? 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6, nesse caso da divisão que nós realizamos, é chamado dividendo. O número 3 é chamado divisor. O número 2 é chamado de quociente e o 0 é chamado de resto, ou seja, o lugar do 0 é o local do resto. Quando é 0, não sobra resto. Mas o local onde ficou o 0, se for um número diferente de 0, nós vamos chamar de resto. Passo a passo da divisão. Para realizar uma divisão, devemos utilizar o chamado algarismo de Euclides, ou seja, devemos imaginar um número, que é o quociente, que quando multiplicado com o divisor, seja igual ou se aproxime o máximo possível do dividendo. Caso você encontre um número cuja multiplicação seja igual ao dividendo, a divisão chega ao fim. Agora, caso o número que você encontrou chegou muito próximo do dividendo, deve-se subtrair o dividendo do resultado da multiplicação e continuar com o processo. Acompanhe os exemplos a seguir. Temos aí o primeiro exemplo. Divida o número 153 por 3. O primeiro passo, armar a operação utilizando o método-chave.
Note que o número 152 é relativamente alto em relação ao número 3, o que torna o nosso trabalho de encontrar um número que, multiplicando por 3, seja igual a 153, que seja difícil, né? Então, assim, tomaremos os algarismos de 153 até que seja possível a divisão. Aqui nós vemos aí que se eu separar somente o número 1 para dividir por 3, não vai dar. Então, eu vou pegar o número 15. 15 dividido por 3. Vamos ao segundo passo para encontrar o resultado. Vamos agora realizar a divisão do número 15 pelo 3. Ou seja, devemos encontrar um número que, multiplicando por 3, seja igual a 15. Ou chegue o mais próximo possível. Por enquanto, o número 3 não será operado. Ao terminar a divisão de 15 por 3, vamos abaixar o 3 do dividendo. Então, veja aí, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Colocou embaixo do outro 15, diminuiu, vai dar 0. Então, abaixou o 3. Vamos para o próximo passo. O resto da divisão é igual a 3. Caso ainda seja possível realizar a divisão, continue o processo de pensar em um número que, multiplicando por 3, seja igual a 3. Se o resto da divisão for igual a 0, então a divisão chegou ao fim. Então, aqui, seguindo, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Eu espero que vocês tenham entendido como realizar uma divisão. E agora, assistam o próximo vídeo.